com 12 anos eu estava de ajudante na obra, fui trabalhando durante as férias e fui também aprendendo ofício de pedreiro. Lembro até hoje o dia que meu pai colocou para sentar tijolo a primeira vez, né? E o dono da obra estava lá. Mas esse menino sabe sentar tijolo? Vai aprender agora. Só que daí ele preparou antes, porque para sentar tijolo a gente levanta os cantos, né? Primeiro, faz o prumo e o nível, e depois só põe a linha. Então ele fez isso pra mim, colocou a linha e eu comecei a sentar. Mas foi terrível, porque ficou meio assim, meio torto e tal, mas depois foi alinhando. E então comecei com esse ofício de aprender a ser pedreiro mesmo com 15, 16 anos eu já estava aprendendo. Com 17 eu já sabia fazer. Então meu pai deixava na obra sozinho, né? Ele que coordenava, ele que passava o serviço para os pedreiros, para os ajudantes, e eu fazia a minha parte. Então, sentava tijolo, fazia reboco, já tinha aprendido a fazer elétrica e hidráulica, né? Porque de final de semana e de noite meu pai fazia serviços por fora, né? E eu era ajudante dele de elétrica. Então foi lá que eu também aprendi a mexer com elétrica, com quadro de força, tudo isso. E enquanto isso, quando eu me formei no colegial, entrei para a faculdade e continuei trabalhando de dia. Aí foi uma transição forte, né? Você começa a deixar de ser jovem para ser adulto realmente, é complicado. Mas deu tudo certo e trouxe muito valor para mim, porque eu tinha toda a experiência durante o dia da obra e aí de noite ela via a teoria. E tinha muitas coisas que eu falava assim, isso aqui não vai dar certo não. E aí conforme você vai amadurecendo, né, o aprendizado, você começa a aplicar na obra e realmente engrandece muito o que você está fazendo ali. Tem uns conflitos, né, com meu pai, porque como ele não tinha o conhecimento técnico que eu estava desenvolvendo, a gente acabava às vezes brigando, porque eu queria implantar coisas que não faziam sentido para ele. E aí depois de, acho que com 22, 23 anos mais ou menos, eu comecei a tocar a obra sozinho. Então daí eu acordava de manhã, pegava a turma e ia pra obra, meu pai nem sabia o que estava acontecendo, eu já ia gerindo a obra, vamos dizer assim, né? Então eu que coordenava os pedreiros e trabalhava junto lá. Então era um empreiteiro que ficava na obra hoje em dia, que é uma mão de obra muito procurada. O empreiteiro que fica na obra hoje em dia é muito procurado, mas muito raro. Porque normalmente o empreiteiro tem várias equipes e vai passando e vai deixando eles, né? Então faz diferença. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a fazer a parte de gestão de obra, né? Ainda trabalhava com meu pai, mas a gente foi se separando, né? Porque daí o meu serviço foi outro. Eu fui mais a parte de escritório, de gestão de projetos, e ele continuou fazendo empreitada de obra. E aí, a partir daí, comecei a fazer a gestão da obra realmente como engenheiro, fazendo controle financeiro, contratação de prestadores, e orientação do cliente com tudo isso.